Na prática, o que é tensão, corrente e resistência? Bom, quando a gente estava fazendo o nosso primeiro curso técnico, é passado para nós, né, a fórmula VRI, na qual a gente relaciona essas três grandezas e consegue descobrir a resistência através da tensão e corrente, conseguir a corrente através da tensão e resistência, enfim. Porém, a tensão, eu acredito que é bem menos intuitiva de se enxergar do que a resistência e a corrente. Por exemplo, a resistência. A resistência, ela é um atrito que vai dificultar a passagem da corrente. Então, tipo, você consegue enxergar algo que dificulte a passagem da corrente. E a corrente em si é a quantidade de elétrons em movimento, praticamente. Então, temos aqui uma corrente, temos outra corrente. Ou seja, uma quantidade de elétrons que está passando por um circuito. Então, é bem mais intuitivo. Porém, a tensão, ela não é tão intuitiva. Então, vamos tentar enxergar aqui. Por exemplo, a gente tem duas fontes diferentes. Temos uma fonte 220 e outra fonte 12 volts. Porém, as duas contêm a capacidade de entregar 60 amperes, se dimensionar o cabo lá certinho e tal. Porém, qual que é a diferença na prática desses 60 amperes? E tudo está relacionado com a força. Basicamente, a tensão é a força que vai empurrar esses 60 amperes. Então, tipo, é como se você tivesse uma caixa d'água, se a gente fazer esse paralelo, porque a hidráulica é muito parecida com a elétrica. Inclusive, se você já trabalhou com algum momento com hidráulica, você consegue relacionar com elétrica e, tipo, se torna bem mais intuitivo. Um paralelo que a gente pode fazer é você pegar uma tubulação, por exemplo, quando você vai trocar a tubulação na sua casa, e colocar a sua mão na frente e tentar parar a água. Você vai ver que você não vai conseguir. Você vai colocar a mão e a água vai passar por qualquer brecha que você tampar e, tipo, e a água vai passar de qualquer forma. Porém, se você pegar, tipo, um galão d'água e colocar e virar de ponta cabeça e colocar a sua mão, se você conseguir virar de uma forma eficiente, a água não vai passar. Porque existe uma quantidade de litros empurrando essa água menor. E as duas conseguem entregar a mesma vazão. Um galão consegue entregar por alguns instantes a mesma vazão do que uma caixa d'água de uma cidade. Porém, a força na qual ele está sendo empurrado é exponencialmente maior. Beleza, a gente já fez o paralelo com o hidráulico e a partir disso a gente já consegue entender o conceito e a diferença que a força na qual o átomo está sendo projetado para uma direção faz. Na prática, com eletricidade e usando o nosso corpo como referência, a partir dessa fórmula aqui do VRI, a gente sabe que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Ou seja, se a gente pegar aqui a fonte de 12 volts, não necessariamente 60 amperes, pode ser só a fonte. Se é a fonte sem carga nenhuma, 12 volts. E aqui numa tabela, a resistência do corpo humano, ela tem esses valores específicos. Pele seca, 10.000 ohms, pele úmida, 1.000 ohms, pele molhada, 300 ohms e só os nossos órgãos de sangue, 100 ohms. Se a gente pegasse 12 volts e colocasse nossa mão em paralelo em um circuito específico, em uma situação na qual nossa pele está seca, em média, aproximadamente, só para a gente ter uma noção, seria 1,2 mA passando pelo nosso corpo. Agora, na pior das situações possíveis, a gente molhado ou com uma ferida exposta, seriam 40 mA. Agora indo para 220. Com a nossa pele seca, seriam 22 mA. E, na pior das situações possíveis, molhado ou com uma ferida, 0,7 amperes, que é muita coisa. O valor mínimo de corrente que uma pessoa pode perceber é 1 mA. Com uma corrente de 10 mA, a pessoa perde o controle dos músculos, sendo difícil abrir as mãos para segurar o contato. O valor mortal está compreendido entre 10 mA e 3 A. Então, fazendo o paralelo aqui, dessas duas fontes, a gente consegue observar que, na pior das situações, com 12 volts, a gente tem esse valor X. E numa situação normal, com a pele seca, enfim, a gente já tem uma corrente bem elevada, se a gente comparar com 12 volts. Não vai ser esse valor especificamente, mas é só pra gente ter como base. Diferente do 220, ele já tem uma força maior, já que a tensão é maior, então a corrente que eu iria receber, a descarga que eu iria receber é bem mais alta.